Você utiliza o Windows? Conhece alguém que utiliza o Windows? Então, sabia que 70% das empresas privadas e públicas no mundo inteiro utilizam o Windows? É o sistema operacional profissional mais utilizado pelas empresas, seja privada, seja pública. E é por isso que hoje a nossa aula 2 vai falar exatamente sobre isso. A interface e a navegação dentro de Windows 10. E por que isso, Jean? Talvez você use Mac, talvez você use Linux e talvez você não esteja familiarizado com o ambiente Windows. Isso é muito comum. Porém, todos os concursos cobram uma utilização básica de Windows. Você precisa saber alguns comandos, você precisa saber aonde e por onde ir para acessar configurações, usuários, você precisa entender isso. Então, essa aula serve para isso, para a gente ter uma noção da interface e também da navegação do sistema Windows. E é importante frisar aqui o seguinte, a gente vai falar e eu vou mostrar aqui na prática alguns comandos de Windows 10, mas esses comandos eles se aplicam a outras versões de Windows, porque o que a gente vai falar aqui, o que é cobrado basicamente em concurso, ele é herdado entre versões de Windows. São poucas coisas que mudam ali, mas essas questões de concurso, principalmente, elas se mantêm as mesmas. Tem um recado importante para ti. A Top Concursos é a única plataforma de simulados para a prova de concurso. Todas as questões dos últimos 10 anos, elas estão comentadas em vídeo por professores especialistas. Quer testar por 7 dias grátis? Clica aqui no card, clica no link da descrição e bora aproveitar. Te vejo lá. Deixa eu voltar para o nosso quadro aqui. O que a gente vai ver? Um overview da aula aí para a gente entender o que será falado aqui. Interface do Windows, onde a gente vai estar vendo aí alguns recursos, algumas janelas, como acessar, como não acessar. Explorador de arquivos na prática, né? A gente vai ver ali algumas funcionalidades, as principais ali do explorador de arquivos. Configurações versus painel de controle, né? A gente vai entender um pouco a diferença de um para o outro. A diferença também entre 32 e 64 bytes, né? Que sempre cai em provas aí de informática, essa questão de tipos aqui de bytes. Recursos avançados, Snap, Tasks, Views, a gente vai dar uma olhada nisso também. Atalhos, os principais atalhos, isso cai, é batata, sempre cai também, então é importante que você anote aí na sua apostila, já tem bastante atalhos aí, e aí você vai anotando conforme eu vou falando também. E dicas, então, alguns macetes aí para você lembrar lá na hora de fazer sua prova. Beleza? Começando então aqui, a importância do Windows 10, né? Então, por que a gente precisa ter aqui uma aula só por Windows 10? Porque, como eu disse antes, 70% dos desktops corporativos mundiais utilizam o Windows 10, né? Então é muita coisa e em algum momento da sua carreira você vai precisar usar. Em algum momento da sua carreira, aqui, da sua trajetória, que você for fazer uma prova, você vai obrigatoriamente precisar saber comandos básicos. É o padrão mais usado no setor bancário no Brasil também. Cai muito em concursos públicos, sempre cai em concursos públicos. E também ele é a base para você aprender e para você compreender outros sistemas operacionais, né? Então, esta é a importância aqui da gente ter uma aula dedicada ao Windows 10. Vamos começar aqui, então, vamos fazer uma dinâmica aqui. Em paralelo com o que eu vou falando, eu vou mostrando para vocês na prática, pode ser? Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver os componentes, a gente vai ver ícones, representações de programas, como é que funciona, papel de parede. Lembrando que algumas empresas públicas, privadas, elas configuram por padrão algum papel de parede, então não é todas as configurações que a gente vai conseguir acessar lá no ambiente do trabalho, mas é importante você saber como faz para passar na prova, para passar no concurso, né? Então, fica a dica. Barra de tarefa, a parte inferior, a gente vai entender ali também e ver aqui toda essa parte da área de trabalho, área de notificações, né, onde é que fica cada coisa. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Aqui agora eu vou sair da tela aqui da apresentação, vou ir para a minha área de trabalho
e eu vou utilizar alguns atalhos nesse meio tempo e eu vou falando para vocês, eles estão na apostila, mas eu vou falando para vocês e aí vocês vão salvando, aí vão anotando, vão memorizando, vão treinando, talvez seja atalho que vocês não conheçam, talvez seja diferente do sistema operacional que você está usando. Beleza? Então, tô saindo aqui da... Ó, tá vendo que quando eu dou o Alt mais Tab, então a tecla Alt e a tecla Tab, a minha apresentação ela diminui e aparece a barra aqui embaixo, né? Então essa é a nossa barra aqui e a gente vai acessar a nossa área de trabalho. Como é que eu fiz aqui? Ó? É um macete que eu vou ensinar para vocês e que pode ser que isso caia na prova. Eu vou tirar um pouquinho meu rosto aqui para vocês entenderem uma coisa. Quando eu dou Alt Tab, aparece aqui embaixo. E aqui no cantinho inferior direito, onde é que está meu mouse, do lado de notificações, tem uma barrinha bem pequenininha. Se você clicar nessa barrinha, a área de trabalho vai ser exibida. Entendeu? Então, clicou na barrinha, se você está em qualquer programa, você clica na barrinha, a área de trabalho exibe. Se você clicar de novo, a área de trabalho vai desaparecer e vai voltar para o programa que você estava. Quer ver? Ó. Cliquei. Opa, cliquei. Se eu der Ctrl Tab, aparece embaixo. E, ó, capite, Alt Tab, e é isso, beleza? Então, esse é um dos pontos. Agora, vamos entender por que a minha caneta não está funcionando. Ensinar outro na íntegra aqui agora. Eu vou ensinar outro comando para vocês, que é para a gente acessar, porque eu preciso arrumar aqui minha caneta, que ela não está funcionando. Então, percebam que aqui embaixo não tem o ícone da caneta aqui, ó, que é essa caneta aqui. Como é que a gente faz para excluir ela? É um atalho que é utilizado para gerenciador de tarefas. Então você vai apertar aí, ó, Ctrl, Shift e ESC. Vai abrir o gerenciador de tarefa, onde aqui a gente vai conseguir ver tudo que está sendo executado, tudo que está em processos em segundo plano e o quanto está consumindo de memória. Então, por exemplo, assim, deu um problema no meu aplicativo aqui, no meu programa, eu não consigo fechar ele. Aperta Ctrl, Shift, F, vem aqui, ó, no aplicativo que você quer, no meu caso aqui é a Epic Pen, cliquei com o direito, vou finalizar a tarefa, encerrou ali ó, a minha aplicação. E aí, para mim abrir de novo, então, e isso aí já é o próximo slide que a gente vai ver. A gente vem no botão iniciar aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, eu acho que sim. Iniciar, e aí aqui a gente tem uma lista com todos os aplicativos, por ordem alfabética. Eu vou procurar o aplicativo que eu quero abrir aqui, que é a Epic Pen. Posso pesquisar aqui, tá aqui ela, e vou clicar. Ó, já iniciou ali, tá aqui a minha caneta. Vamos ver se ela tá funcionando agora. Tá funcionando agora, perfeito. Beleza? Já aprendemos mais um comando aí. Ó. Então, esta é a nossa área de trabalho, beleza? Então, vamos seguindo assim nesse formato e aí a gente vai se entendendo. Pode ser? Então, indo para o próximo aqui, a gente tem um menu iniciar. Voltamos aqui para a área de trabalho e a gente tem aqui então o menu iniciar. O menu iniciar aqui, ele funciona a partir desse botão do Windows aqui embaixo. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou compartilhando aqui com vocês. Deixa eu pegar este. Ó, aqui embaixo aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem um botão de Windows e aqui a gente vai abrir o menu iniciar. Então, como funciona? No menu iniciar, a gente tem uma lista de aplicativos, né, onde os programas estão em ordem, conforme eu falei para vocês antes. Blocos dinâmicos, aqui na lateral, aqui então a gente tem blocos dinâmicos de atalhos visuais, né? Então, quero acessar fotos, quero acessar o Edge, o Storage da Microsoft, filmes e algumas até aplicações web, aqui no caso o LinkedIn, o WhatsApp, algumas coisas do tipo. Beleza? A gente tem também aqui, botão de energia, então aqui nesse canto aqui inferior,
aqui neste canto inferior aqui, a gente tem a nossa parte de energia, ligar, desligar, configurações, né? E toda essa parte de energia. E também configurações, onde a gente vai ter acesso aqui às configurações completas aqui do programa. Beleza? Voltando aqui para os nossos slides, então. São esses os programas. Ó, então a gente tem listar aplicativos, blocos dinâmicos, botão de energia, configurações e acesso a settings. Então esse é o início. Indo para a próxima, a gente tem o quê? Barra de tarefas. Na barra de tarefas, a gente consegue ver alguns componentes, como o botão iniciar, na extrema esquerda, que é aquele que a gente estava vendo antes. Caixa de pesquisa, que é um pouco mais ao lado, onde a gente pode pesquisar aí várias coisas, né? Programas, aplicações, arquivos, qualquer coisa. Visão de tarefas, né? Onde a gente tem aqui então as aplicações nossas que estão abertas, a gente consegue ver por aqui também. Ícones de programas, que está junto também aqui. E a nossa área de notificação, que fica ao canto, né? Então a área de notificação fica aqui atrás aqui do da minha imagem aqui. E todas essas coisas mostram, né, os programas em execução. Então vamos dar uma olhada aqui agora. Aqui a gente tem, ó, então, na ordem que eu falei antes, então o botão iniciar aqui, onde a gente consegue ver ali o Windows, que é na extrema esquerda. A gente tem a caixa de pesquisa aqui, né, onde aqui você pode pesquisar qualquer coisa. Se eu entrar aqui e pesquisar qualquer coisa ali que está dentro do nosso computador. A gente tem visões de tarefas e também ícones de programas. Então, essa parte aqui são visões de tarefas e ícones de programa, que a gente consegue estar visualizando aqui os programas que a gente tem rodando. E área de notificação nesse canto aqui inferior, né? Aqui então a gente tem área de notificação, onde a gente tem, obviamente, as notificações, a gente tem horas, a gente consegue acessar calendário, a gente tem o formato do nosso teclado aqui, horas e notificações, beleza? E aqui tem mais alguma central de configurações, onde a gente configura a rede de internet, o volume, entre outras coisas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, então, configurações de proteção, segurança de Windows e alguns outros drives de aplicativos. Perfeito, então, este é a nossa barra de tarefas, que fica na parte inferior. A gente vai ver depois que a gente consegue mudar ela, entrando em configurações. Se você quiser botar lá na direita, na esquerda, em cima, em qualquer lugar ali você consegue colocar. Ela é muito usada, principalmente ali para acessar os aplicativos, ver a hora, coisa assim. No Mac OS é chamado de dock, né? Então seria basicamente a mesma coisa. A diferença para o Mac é que as configurações e notificações no Mac é exibido em cima no canto direito, né? Já que no Windows é exibido embaixo no canto direito. Então, essa é a diferença de um para o outro, beleza? Seguindo aqui, a gente tem, então, vamos ver, área de notificação, bandeja de sistema. Então, aqui é o que eu falei antes, ali que a gente tem aqui no cantinho inferior direito, é a nossa área de notificações. Então, lá dentro, o que a gente vai encontrar? Relógio, data e hora, ícones de Wi-Fi, rede, status de internet, ícones de volume, controle de som, lembrando, né, que nem eu disse antes, a grande diferença, se você é um usuário Mac, OS, e usou poucas vezes o Windows, no Mac é lá em cima no canto direito, né? Aqui no Windows é embaixo, então é na barra de tarefas, é junto onde é que seria o dock no Mac OS. Então é importante entender isso aí, porque cai em questão de concurso, beleza?
Ícone de bateria, notebooks, para notebooks, né? Então, quando ali você tem a questão do nível da bateria. Remover hardware com segurança, ejetar USB. Então, quando você conecta um USB ali, que aparece a mensagenzinha no canto inferior direito ali, é tudo por ali, pela central de notificações. Alertas dos sistemas também acontecem tudo por ali. Naquela abinha lateral ali no canto ali você consegue exibir todas as notificações e alertas. Então aqui uma coisa que é muito cobrado nos concursos é essa questão aqui, onde verifica se está conectado à internet, né? Então é na área de notificação, bandeja do sistema, né? Então vai ter algumas alternativas ali na questão, sempre lembrem de área de notificação, canto inferior à direita, coisas desse tipo. Perfeito? Segundo aqui é o explorador de arquivos, né? Ele é o programa para navegar em pastas e arquivos. Como acessar? No ícone da barra de tarefas é a pasta amarela. Ou um atalho, e aí vale você anotar aí, ou marcar e lembrar na cabeça, é a tecla Windows e E. Ele é o sistema do escritório, onde é que ali você tem acesso a todos os documentos aí do computador. E eu vou mostrar para vocês agora aqui como é. Beleza? Vamos sair aqui. Então aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É a pastinha amarela aqui embaixo, ela sempre vai existir. Ela sempre vai estar aqui. Então, clicou aqui. Opa, deixa eu voltar aqui para o mouse. Clicou aqui, você vai ver o explorador de arquivos. Esta é a visão do explorador de arquivos, aqui onde é que a gente vai ver as pastas que a gente tem, tudo que a gente tem está aqui, né? Então, esta é o explorador. Ou a gente pode fechar e também a gente pode apertar a tecla Windows, que fica aqui embaixo, aqui no teclado, né? Então, aqui embaixo, aqui no teclado, ó, nesta região aqui, tem a tecla Windows, que é o desenho do Windows, é o mesmo que aparece aqui, ó. É a mesma coisa que aparece aqui embaixo, aqui nesse canto aqui. Você vai apertar ela e E. É um atalho também que vai abrir o explorador de arquivos, ó, a mesma coisa. Então, a gente tem aí. Beleza? Geralmente eles pedem o atalho, né? Qual o atalho abre o explorador de arquivos? Aí você vai botar lá, Ctrl E, abre o explorador de arquivos. O que é essa interface? Que é o nosso próximo slide ali que eu já vou adiantar. A gente tem aqui em cima aqui, ó, faixa de opções, né? Então, início, compartilhar e exibir. Essa é a nossa faixa de opções. A gente tem aqui, nesse canto esquerdo, é o painel de navegação. Então, aqui ó, a gente sabe onde é que a gente está e para onde a gente quer ir. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, área de trabalho, downloads, este computador, área de trabalho. A gente tem tudo isso aqui, ó, nesse canto aqui, que é o painel de navegação. É a árvore de pastas, né? Então, a gente consegue acessar tudo por aqui. Então, se eu quero ir para a área de trabalho, vai exibir aqui, ó, área de trabalho, downloads, acesso rápido, né? Tem a pasta de gravações. Aqui a gente consegue abrir uma árvore, ó, onde é que a gente consegue exibir todos os itens, imagens, ó, teste, aula. Beleza? Então, esse é o explorador. O painel central, que é onde vai ser exibido o que você escolheu aqui. Então, escolheu aqui, vai ser exibido, e o nome disso aqui é o painel central. Beleza? Então, aqui onde é que vai ser exibido todas as informações. Barra de endereço, aqui em cima, aqui, ó, esse acesso rápido aqui é uma barra de endereço. Então, por exemplo, se eu vim em imagens, opa, deixa eu pegar aqui, imagens, ó, tá vendo que mudou lá, este computador, imagens, teste aula, entendeu? Se a gente vier aqui em documentos, ó, este computador, documentos, área de trabalho, este computador, área de trabalho. Ele é como se fosse a URL lá da navegação, lá no
nosso navegador web. Ele funciona a mesma coisa, ele é uma caixa de pesquisa, né, que você pode digitar ali a pasta específica que você quer, beleza? Então, recapitulando, a gente tem a nossa faixa de opções, que ela muda aqui conforme tu clica quando você clica aqui, por exemplo, em algum arquivo, ó, tá vendo, ó, aqui mudou, tem início, compartilhar, exibir, conforme a pasta que você tá, ele vai mudando. Se a gente voltar aqui, ó, saiu, tem só computador e exibir. Beleza? Próximo agora, então, deixa eu ver aqui nos nossos slides. Depois do explorador, isso aqui foi a interface que eu acabei de falar. A gente tem a faixa de opção, painel de navegação, painel central, barra de endereços e barra de pesquisa. A barra de pesquisa eu acabei não mostrando. A barra de pesquisa é essa aqui no canto superior, ó. Aqui em cima aqui, ó, tem uma barrinha de pesquisa, onde você vai clicar ali e vai pesquisar o que você quiser que ele vai procurar dentro do seu computador. Perfeito? Voltando aqui para os slides. Tudo organizado para facilitar a navegação, né? Lembra que a gente falou na aula anterior da diferença de GUI e CLI? Isso aí é a pura GUI. É o sistema operacional facilitando a vida do usuário. Beleza? Seguindo aqui, navegação no Explorer. Então, como é que funciona a navegação? Eu vou voltar lá e aí a gente vai vendo a partir daqui. Navegação. Então, a gente tem operações essenciais aqui dentro, como abrir pasta. Então, isso aqui é meio padrão aí para todos os sistemas operacionais. Para a gente abrir uma pasta, é 2 cliques, basicamente isso. Subir um nível. Então, o que é subir um nível? Ó, entrei numa pasta, quero voltar. A gente sobe o nível a partir de este ícone aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aqui em cima tem essa flechinha. Se a gente clicar, voltamos para o nível anterior, né? Então, aqui a gente subiu o nível. Voltar e avançar é nessas outras flechinhas aqui, ó, que tem navegadores web, tem também, funciona da mesma forma. Então, é bem tranquilo. Aqui a gente consegue ir até o máximo que a gente tiver. Ir para pastas específicas e pesquisar. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos pensar o seguinte, aqui eu estou dentro de este computador e aí a gente tem as pastas, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou entrar na pasta Images, vou entrar na pasta Teste Aula Windows, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, mas é de propósito, tá? Que eu quero mostrar para vocês depois a forma correta. Então, a gente entrou aqui e tem uma imagem aqui dentro, ó. Então, percebam um caminho. User, Top, Pictures, Teste Aula Windows. Ou este computador, Imagens e Teste Aula Windows. Esse é a pasta que a gente quer. Agora, se a gente fizer o seguinte, se a gente vier aqui e eu digitar este computador barra imagens e dar Enter, ó, ele entrou dentro de imagens. Agora, eu vou copiar isso aqui e vou vir aqui e vou botar assim, ó, barra imagens, barra, vou colar o nome daquela pasta lá. Ó, entrou direto, viu só? Então, se você tem o caminho correto para acessar a imagem, e aí isso é muito usado para você ver, eu até vou aumentar aqui, ó, para você ver como as aulas elas vão se interligando. Lembra que a gente falou lá na aula anterior sobre a interface do usuário, que era GUI, e a linha de comando, que era CLI. Lembra? Então, aqui nesse exemplo, pela interface do usuário, você clica numa pasta, clica em outra, clica em outra. Se a gente está numa automação de tarefas através da CLI, que daí é com códigos e prompts de comando, o que a gente faz? Eu vou dizer que todo dia pela manhã
o sistema, o computador por si só, ele vai acessar meu computador, /imagens, /teste aula, a pasta que for, / o arquivo que for, ele vai fazer uma leitura lá dentro e vai me retornar alguma coisa. Então, percebam que, pela interface do usuário, a gente vai acessando uma pasta dentro da outra e assim por diante. É um pouquinho mais demorado, mas é como preferencialmente um usuário gostaria de trabalhar. Agora, para automação de tarefas, para scripts, a gente utiliza o CLI, que é a CLI, né? Onde a gente passa códigos, comandos, nesse caso, um caminho para uma pasta, para um arquivo, para que uma ação seja tomada. Beleza? Então, e aí a gente tem também as pesquisas aqui, né? Ou seja, se eu estiver aqui no meu computador e pesquisar por imagem.png, vai aparecer aqui, né? Vai pesquisar trabalhando nisso. Eu não vou deixar terminar aqui para que a gente possa agilizar, mas ele vai pesquisar dentro do meu computador todas as imagens todos os nomes de arquivos, de pastas que tem aquele nome que eu coloquei no pesquisador. É bem simples também, isso aí é muito tranquilo, beleza? Então, seguindo aqui, a gente tem... Opa! Aqui foi o que a gente falou agora, né? A navegação dentro do Explorar. Bibliotecas e pastas especiais. Então, o que a gente tem? A biblioteca padrão, que é documento, imagens, músicas, vídeos. E a gente tem também pastas especiais, que são área de trabalho, downloads e OneDrive, né? Isso tudo a gente tem, e eu mostrei já, aqui nesta lateral. Acesso rápido e pastas normais, né, e algumas outras questões. E aqui embaixo aqui a gente tem downloads, a gente tem uma série de outras pastas aqui, tem os discos, que são mais itens especiais. Beleza? Seguindo aqui então, operações básicas. Então, isso aqui é importante porque também muda bastante de um sistema operacional para outro. Tem coisa que não muda, por exemplo, uma barra de pesquisa vai ser igual no Windows, no Linux, no macOS, em qualquer navegador, em qualquer coisa, uma barra de pesquisa é uma barra de pesquisa. Agora, tem comandos e atalhos que são diferentes entre um sistema operacional e outro. E hoje aqui a gente vai aprender então os principais e essenciais para o Windows. Você tem o Ctrl+C, que duplica, né, mantendo o original. A gente tem o Ctrl+X, que ele serve para recortar, ele move para outro local. A gente tem o Ctrl+V, que insere e copia o recortado. Por exemplo, então aqui eu copio, e aqui eu colo, aqui eu recorto e aqui eu colo. O exclui é pelo delete, diferente do Mac, por exemplo, que o delete por si só não funciona, você tem que apertar o Command Delete para estar deletando um arquivo. No Windows não tem essa necessidade, você pode só dar o delete ali, que ele vai enviar para a lixeira. Excluir definitivo, então, tô lá na pasta, lá tem uma imagem que eu não quero nem que ela vá para a lixeira, eu quero que ela vá direto para o lixo, assim, exterminada, sem chance de voltar. E aí tu aperta o Shift e o Delete. Esse aqui, lembrando que ele não tem lixeira. Se você apagar, você não consegue recuperar depois. Renomear, a gente aperta o F2, né, dentro aqui das nossas teclas de apoio em cima. O F2, ele vai renomear ou alterar o nome de uma pasta ou de um arquivo. E selecionar tudo, esse aqui basicamente é igual em todo lugar, é Ctrl+A. Aqui eu deixei só uma mensagem importante, porque é muito importante enfatizar aqui que esse Shift mais Delete, ele apaga completamente da lixeira, né? Então a gente não tem mais acesso. E agora a gente vai ver na prática algumas coisas aqui. Show? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Eu vou entrar aqui em Imagens. Eu vou voltar aqui em Imagens. E aí o que a gente tem? Ó, se eu dar um F2, ele já seleciona o texto ali para que eu mudar aqui, ó. Então,
pasta F2, se eu der Enter, ele muda o nome. Então, cliquei aqui, dei F2, ou também um duplo clique, bem devagarinho, ele também vai funcionar da mesma forma. Não pode ser duplo clique rápido, porque senão ele entra na pasta. Ou ele abre a imagem. Mas, se você clicar uma vez, esperar um pouco e clicar outra, ó, cliquei uma, saí, cliquei outra, também ele vai alterar. Mas o principal é o atalho. F2. F2 você ajusta, é isso aí que cai em concurso. Beleza? Renomear. Excluir definitivo, então, é o Shift e o Delete. Eu não vou fazer isso aqui agora porque a gente vai fazer mais uns testes. Ctrl C. Então, aqui, ó, cliquei, Ctrl C. Copiei. Está copiado aqui, ele está copiado na área de transferência. Se você quiser ver o que está copiado na área de transferência, você aperta, e aí esse comando não estava ali no nosso slides, mas é interessante você colocar. Se você clicar a tecla do Windows mais V, você vai abrir uma área de transferência. Essa área de transferência aqui, deixa eu tirar minha imagem aqui que ela está escondida. Aqui, ó, essa é a área de transferência. Ela não está ativa aqui no meu computador agora, mas no seu dia a dia de trabalho ela é bem legal, porque pensa que você está copiando e colando várias vezes algumas coisas e você precisa acessar uma coisa mais antiga que você copiou. Se você apertar a tecla do Windows mais V, vai abrir essa tela de transferência, ela é bem interessante. Daí ali vai estar tudo que você copiou nas últimas horas, aí, digamos assim. Beleza? Então copiei, agora Ctrl V cola, e aí ele vai colar aqui então com um nome cópia, né? E aí eu não consigo deixar o mesmo nome, eu preciso renomear, né? Ou colocar alguma coisa diferente. Ctrl X, ó, tá vendo que ele vai ficar, não sei se vai dar para ver aí, mas essa pasta aqui, ela tá meio esfumaciada, porque a gente deu um Ctrl X, e o Ctrl X ele move para outro lugar. Quando eu der o Ctrl V de novo, vamos botar aqui dentro, por exemplo, ó. Quando eu der o Ctrl V, ele vai mover para cá, e aqui dentro vai deixar de existir. Então esse é o Ctrl X. Perfeito? Só o botão de delete, então, só vai deletar. Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V de novo aqui. E o Shift Delete. O Shift Delete não funcionou aqui. Acho que está desabilitado. Agora sim. Quando eu dou o Shift Delete, ele abre esse modal aqui, ó. Tem certeza que deseja excluir a pasta permanentemente, porque essa é uma ação meio perigosa, né? Talvez você não vai mais conseguir recuperar essa pasta. Mas no nosso caso aqui, sim. Então, ela não vem nem para lixeira mais, né? Essa pasta aqui foi para o além. Perfeito? Era isso, então, de operações básicas. A gente tem esses comandos. E vamos lá seguir nos slides. Enfatizando mais uma vez, muitas vezes isso aqui para nós é simples, mas é isso que cai em concurso, é isso que cai nas provas. E para algumas pessoas que não usam Windows, é interessante, porque o Windows, por exemplo, são comandos diferentes, é Command V, o botão de delete por si só não funciona, né? Você precisa dar o Command mais delete, então é diferente. Usabilidade assim, de um sistema para outro é diferente. Então, talvez para quem usa muito Windows, isso aqui é conversa para boi dormir. Mas talvez para alguém que precisa ou que não usa Windows, é muito importante. Beleza? Seguindo aqui, então, operações básicas a gente já viu. Vamos para o painel de controle. O que é o painel de controle? Ele é uma interface tradicional, onde a gente tem configurações avançadas. É um menu completo com todas as configurações do computador, né? Também, muitas empresas, depois que você já estiver lá concursado e trabalhando lá no teu cargo que tu quer, talvez algumas configurações você não vai conseguir acessar, porque é uma política da empresa manter algumas coisas bloqueadas. Porém, tu precisa aprender para passar no concurso, e é por isso que você está aqui, não é? Então, para acessar, a gente vai pesquisar por painel de controle.
lá nas configurações. Então, como é isto? Opa. Aqui. A gente vem aqui e pesquisa por painel de controle. Está aqui o painel de controle com todas as configurações. Então a gente tem sistemas de segurança, rede de internet, hardwares e som, programas, contas de usuários, aparência, relógio e região, facilidades de acesso. Aqui a gente tem, né, então, todas as categorias de configurações de tudo que o sistema operacional precisa para rodar, em parceria, né, com o hardware e melhorando a interface do usuário. Beleza? Então, o acesso é por aqui. E aí a gente pode estar acessando aqui hardwares e sons. Quer ver? A gente, por exemplo, entra aqui, vai abrir as configurações aqui. Programas, né? Programas e recursos. Então a gente pode desinstalar um programa, exibir atualizações instaladas. Programas padrões, né? Por exemplo, assim, eu gosto de acessar o meu navegador pelo Edge, pelo Chrome, não sei. O que você faz? Você vem aqui em programas padrões e define o seu navegador de web padrão com um navegador que você achar melhor. Ou, sei lá, eu gosto de usar planilha, eu gosto de qualquer outra padrão que você gostaria de ter, você pode configurar aqui. Então, para música, qualquer, para imagens. E aí você vai escolhendo. Beleza? É isso então. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Painel de controle é basicamente isso aí. Ó. Categorias de configuração. Então, eu mostrei ali as categorias. A gente tem sistema, dispositivos, contas, personalização. E a gente pode acessar pelo Ctrl I. Beleza? É um atalho, daí então é importante a gente anotar aqui. Esse aqui é o atalho para acessar a painel de configurações. Seguindo aqui, a gente costuma ter dois tipos de conta de usuário. Uma conta Microsoft e uma conta local. Qual é a diferença disso? A Microsoft, todo o Windows, ele é da Microsoft, da empresa Microsoft, que produz muitas coisas, né? E, normalmente, quando a gente acessa um Windows, a gente pode acessar através de duas formas, né? A gente tem a senha do computador, do equipamento, né? Onde a gente configura ali no acesso, que é a senha do sistema operacional, e a gente tem a possibilidade também de vincular a nossa conta da Microsoft com o nosso equipamento. Isso aí é muito bom porque a gente usa uma senha só, a gente vincula o nosso dispositivo com outros dispositivos, né? Ou seja, um outro computador pessoal, um celular, qualquer coisa, né? Que a gente acesse a partir do nosso e-mail, do nosso acesso usuário da Microsoft, ele é muito interessante. Então a gente tem esses dois tipos de acesso, beleza? E também a gente tem dois tipos de usuário, a gente tem o administrador e o usuário padrão. São dois tipos, onde o administrador ele pode instalar programas, alterar sistema, ele tem acesso total ao computador, e o usuário padrão tem uso básico, sem alterações administrativas. Isso tudo é muito granular, ou seja, o administrador ele pode definir níveis de permissões para tipos de usuário. Ou seja, pensa que você já está lá na empresa e você é um caixa bancário, alguma coisa assim. A gestão da TI, ela vai definir que para o cargo de caixa, você vai ter acesso a tais programas, a tais dispositivos e não vai ter acesso a tais coisas. Isso é gerenciado nos tipos de usuário. Ah, mas eu preciso instalar um programa aqui para facilitar meu dia a dia, mas eu não consigo. Vai aparecer um pop-up ali de não autorizado e de permitir e de pedir autorização para um administrador. Isso é muito comum acontecer. E aí o administrador vai vir, vai colocar o usuário e a senha dele,
dando liberação assim então para o programa ser instalado no teu computador. Beleza? Então é importante a gente entender isso. Seguindo a arquitetura, então aqui a gente tem as principais diferenças, né, entre 64 bytes e 32 bytes e 64, onde o sistema de 32 são sistemas legados, programas mais antigos, eles estão ficando obsoletos, né? Porque ele tem uma limitação muito grande da memória RAM de 4 GB, que o que a gente viu na aula anterior é pouquíssimo, né? Hoje em dia, qualquer programa ocupa isso aqui de espaço de armazenamento na RAM ali. Então, por isso que ele está ficando obsoleto. Beleza? Já o sistema de 64 bytes, que ele é o x64, ele aceita programas, ele aceita memória acima de 4 GB de memória, ele roda tanto os programas dele quanto os programas antigos e legados, e ele é o padrão atual para qualquer sistema operacional, para qualquer programa que seja instalado novo. Então, no slide anterior eu disse que talvez você precisaria de algum programa instalar e precisaria permissão do administrador. Provavelmente na hora de fazer o download daquele programa, vai ter essa opção de usar 32 bytes ou 64, beleza? E isso aqui é a arquitetura, é como ele funciona por dentro. Por exemplo, assim, a gente tem as placas-mães dentro do computador, todas aquelas placas verdinhas, cheias de sisteminhas interligados, basicamente é isso, é como o computador funciona e interage entre componentes internos, né? Então, como ele manda informação de um lugar para o outro a partir de transistor, né? Isso é tudo binário, né? O que seria um transistor? Um transistor é um... Deixa eu botar aqui. Um transistor é um... Aqui. Um transistor é como se fosse um aparelhinho elétrico, onde ele tem uma chave para passar energia ou não. Então, tipo assim, ele é uma chavezinha que vai fazer assim, ó. Passa energia, não passa. Se passar energia, é 1. Se não passar energia, é 0. E assim ele vai indo, entendendo o que é para fazer, o que não é para fazer, e vai liberando acessos, né, a todos esses sistemas, a passagem de dados dentro do hardware, propriamente dito. Beleza? Essa é a arquitetura de 32 versus 64 bytes. Perfeito? Então, seguindo aqui, a gente tem... Vamos para o próximo. Uma tabelinha aqui, então, só para ilustrar a diferença. Que é o que a gente viu antes. Aqui tem 4 GB no 32, aqui é sem limite prático no 64 bytes. O desempenho aqui é básico, aqui seria para aplicações pesadas, né? Ou seja, por isso que os sistemas novos todos estão vindo em 64, porque qualquer programa hoje ocupa muito mais de 4 GB na memória RAM. Aqui a compatibilidade, esse aqui roda somente ele, enquanto esse roda os dois. E aqui o uso atual ele é legado, então ele só se mantém em programas muito antigos que não foram atualizados. E esse aqui é o novo padrão. Para a gente verificar, a gente acessa configurações e sistema, que é a configurações que a gente olhou antes, lá o painel de controle. E a gente entra na aba sistemas e lá vai ter todas as informações de memória RAM, de memória de longo prazo, né, que seria o HD ou o SSD, e a gente vai ter também a ARC, que vai falar da arquitetura de 32 ou 64. Perfeito? Seguindo, recursos modernos, então aqui a gente tem o que eu estava fazendo antes, né, que é visão de tarefas, o Windows mais Tab, aqui onde é que a gente tem essa visão aqui. Tá vendo? Ó, tudo que eu tenho aberto, aqui eu tenho a caneta, eu tenho os nossos slides, tenho programas, imagens, tudo que a gente abriu aqui está nesse atalho.
e aí eu posso clicar e volta, que seria o Windows mais Tab. Ele é um visualizador de todas as janelas abertas. Então pensa que você está trabalhando ali com vários programas, várias janelas abertas, e aqui você consegue mudar, ó. Então você pode escolher para onde ir, e se der o Windows mais Tab de novo, volta para onde é que você estava. Pesquisa integrada, então lembrem que eu acessei antes ali a pesquisa, se eu dar um Ctrl S, vai aparecer aqui também, ó. Dia dos Avós, deve estar chegando. Então, o Windows mais S aqui, opa, esse Windows mais S, ele vai abrir direto, e aí a gente pode pesquisar qualquer coisa aqui, o Chrome, qualquer coisa. Beleza? Aqui o exemplo aqui eu dei calculadora, então se a gente dizer, tá, calculadora, vai aparecer a calculadora, se você apertar Enter, já abre a calculadora. Beleza? Snap Assist é o seguinte, ele organiza janelas automaticamente. Então isso aqui é bem legal se você tem uma tela só de trabalho e você quer ver duas coisas ao mesmo tempo. Então o que você vai fazer? Você vai apertar a tecla Windows e mais as setas direcionais, que eu acho que não vai funcionar aqui porque eu estou em tela cheia. Mas eu vou mudar aqui para cá. Eu vou apertar o Windows, ó, tá vendo? Então, de um lado ficou o nosso explorador, e aí do outro lado, ó, você escolhe onde quer deixar. E é interessante, eu não vou conseguir fazer tudo aqui porque a gente está em tela cheia na apresentação. Mas é isso aí, ó, Windows mais teclinhas para o lado, para um lado ou para o outro. Se a gente mudar aqui, ó, tô aqui, vou dar um Windows para o lado, botei um para lá, e agora vamos botar esse aqui, ó, ficou bem dividido. É bem interessante isso aí para quando você precisa ver vários processos ao mesmo tempo. Beleza? Seguindo os atalhos mais cobrados, então, vamos dar uma olhada. A gente tem o Windows Z, que é o explorador de arquivos, o Windows I, que é configurações, o Windows L, esse aqui é bem cobrado aqui, ó, como a gente faz para bloquear, por exemplo, assim, porque são políticas de empresa de que sempre que você sair do seu posto de trabalho, você bloqueie seu computador para que outra pessoa não possa ir ali e agir de má fé em cima do seu usuário. Então, o Windows L vai bloquear direto o seu computador, e aí depois você vem, bota tua senha e tá tudo certo. Beleza? O Windows S pesquisa, é o que a gente fez antes ali. O Windows mais D mostra o desktop. Então, lembra que eu tinha feito antes aqui da gente clicar aqui no cantinho? O Windows D mostra a mesma coisa. Beleza? Isso é para navegação. E aí a gente tem operações, que é o que a gente falou antes. Ctrl C, VX, copia, cola, recorta. Ctrl A, seleciona tudo. Então, por exemplo, vamos acessar aqui uma pasta aqui. Vamos dar uma olhada. Se eu vier aqui e dar um Ctrl A, ó, selecionou tudo. Isso vale tanto para arquivos, vale para textos, vale para qualquer coisa. Ctrl A, seleciona tudo que tiver na tela ali. Delete, exclui, lixeiras. Opa. Cadê? Eita. Aqui. Delete, exclui, vai para lixeira. Shift mais Delete, exclui definitivo, a gente falou também. F2 renomeia. Alt Tab alterna entre programas, que é isso aqui. Então, tô aqui. Eu uso muito isso aqui, porque daí a gente deixa um do lado do outro e vai fazendo assim, ó. Para lá e para cá, ó. É bem legal isso aqui para produtividade. O Windows Shift mais S tira um print da tela. Então, o Windows Shift S vai tirar um print da tela e aí você pode fazer uma série de coisas, ó, que nem aqui. Selecionei aqui, tirei um print. E aí ela aparece aqui, ó. Salvo na área de transferência. Então, se eu der um Ctrl V em algum lugar, essa imagem vai aparecer. Deixa eu fechar aqui. E é isso aí. Perfeito? Então, anotem, é importante vocês anotarem e decorarem. Isso aqui são os principais, realmente, são os principais
atalhos e são os que mais são cobrados, porque eles geram uma produtividade melhor no teu dia a dia de trabalho, então por isso que é bastante cobrado pelas bancas. Perfeito? Seguindo aqui então, segurança no Windows 10, a gente tem dois formatos, isso aqui é muito importante. O Windows Update, ele faz atualizações automáticas, ele faz correções de seguranças e a gente acessa ele lá nas nossas configurações em atualizações e segurança. Perfeito? Então isso aqui é para ele manter o Windows atualizado, verificar novas possibilidades de segurança e coisas do tipo. É bem importante a gente manter. E a gente tem então o antivírus que vem como padrão do Windows, né, que é o Windows Defender. Ele é um antivírus integrado, ele tem proteção em tempo real e ele tem verificações agendadas. Ou seja, periodicamente ele aplica verificações em todo o sistema, né? E é importante que esses dois trabalhem juntos, porque assim, isso cai em concurso. Qual é o principal objetivo de a gente manter o nosso sistema operacional atualizado? Sistema operacional não, desculpa, a nossa segurança aqui, o nosso antivírus, que no caso do Windows é o Defender. Por que a gente precisa manter ele atualizado? Porque assim, pensa que a gente não atualiza o nosso antivírus há um ano. De um ano para cá, vários vírus novos surgiram. Várias formas de ataque de hackers surgiram. E as empresas, elas trabalham para manter seus antivírus sempre atualizados com o que tem no mercado. Então, lançou um vírus novo, opa, a empresa lá que faz o antivírus precisa adaptar para defender daquele vírus novo. Então, se a gente mantém muito desatualizado, isso aí acaba caindo em desuso, né? E talvez um vírus novo, aquele antivírus não vai detectar. Então, por isso é muito importante. E um macete aqui legal é a gente entender o seguinte, isso aí cai bastante nos concursos também, que é a banca perguntar qual o nome do programa usado no Windows 10 para fazer a proteção de vírus, que vem de forma nativa. Basicamente, todos os programas nativos do Windows, ele começa com o Windows e depois vem o que ele faz. O Windows, depois o que ele faz. Então, se perguntarem isso, e daí lá vai ter a opção Windows, Security, Microsoft, Protection e não sei o que, não é. Normalmente é o Windows e o que ele faz. Basicamente é isso. Beleza? Então esse é um macete legal que cai bastante nas provas também. Tem um recado importante para ti. A Top Concursos é a única plataforma de simulados para a prova de concurso. Todas as questões dos últimos 10 anos, elas estão comentadas em vídeo por professores especialistas. Quer testar por 7 dias grátis? Clica aqui no card, clica no link da descrição e bora aproveitar. Te vejo lá. Seguindo aqui, pontos chaves que sempre caem, então, interface, né? A gente entender a interface, entender onde vai para fazer tal coisa, e a gente viu isso aí nos slides anteriores. O explorador aqui, através do Ctrl E, as bibliotecas e as opções ali em cima que a gente tem. Configurações, então, ali o Windows I, onde que a gente tem todas as configurações, e se a gente entra dentro do painel, a gente tem só as clássicas, beleza? Isso aqui é importante também. Os atalhos principais, então, é muito importante que a gente decore esses atalhos, porque com certeza vai cair na prova ali alguma questão de atalho. Essa diferença aqui entre 32 e 64 bits, que a gente falou. Essas contas aqui também é muito importante, porque isso aqui cai, ele vai contar uma história, a banca vai contar uma historinha ali, um usuário padrão não conseguiu acessar, como ele faz para ter acesso a tal determinado assunto? Ele precisa pedir para o administrador. Exclusão, delete, lixeira, esse tipo aqui também cai bastante, porque aqui entra em questão de segurança e LGPD. Área de notificação, é importante a gente saber que ela fica no canto inferior direito aqui. Parte de pesquisas e bibliotecas, documentos, imagem, músicas e como a gente faz para acessar. Beleza? Também isso aqui está na nossa apostila, você pode revisar ali, anotar o que você entendeu aqui da nossa explicação para uma melhor compreensão. Perfeito, pessoal? Espero que
tenha ficado claro, principalmente para quem não é acostumado a usar o Windows. E uma dica que eu dou para vocês, final, é a seguinte. Tudo que vocês forem fazer de agora em diante no Windows, ou se você usa Mac também, ou Linux principalmente, Linux e Windows, porque são os que mais caem nas provas. Cara, olha o que você está fazendo. Tipo, vou copiar um arquivo, sei lá, vou fazer um WinRAR ali, que é extrair o arquivo. Leem as opções. Muitas vezes a gente vai direto no navegador, baixar, fazer download de alguma coisa, e a gente vai lá e clica lá no exemplo do download, por exemplo, vai lá, clica para abrir os downloads. Deem uma olhada qual que é o atalho para abrir o downloads lá. Porque tem um atalho para abrir lá. Vem isso, entende? Não deixem que a sua usabilidade no automático faça as coisas sem você perceber. Tentem entender, porque isso aí vai ajudar muito lá na frente, quando você for fazer a prova, você vai lembrar alguns caminhos, algumas operações que muitas vezes antes você fazia de forma automática e não via. Beleza? Espero que você tenha entendido e até a próxima.